Bem, quando ele... Vamos ver a sabedoria do tal Fábio Sabino. Vamos ver. Fala de Paulo, que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta: quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Vários. Os mortos sendo ressuscitados fisicamente? Eu tô vários, né? direto. O Valdomiro na televisão aparece um monte. Será que mesmo que é isso que o texto está falando? Cara, vindo de um cara que é professor de hebraico, um cara que é entendido no grego, como é que o cara prega um troço ridículo que até uma criança pode ver que isso está errado? Então vamos para o texto. Primeiro vamos para a afirmação de Paulo, aqui no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, olha como que começa isso que ele fala aqui. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? É que ele está dizendo, ó, é comum pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então por que vocês estão afirmando que não existe a ressurreição de mortos? É isso que Paulo está dizendo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, ele está dizendo que se as pessoas não acreditam que vai existir a ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele está dizendo assim, se nós estamos afirmando para vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se isso for uma mentira, nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus. Tá? Então ele fala assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo ressuscitou, versículo 16. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, porque junto com a ressurreição de Cristo há também o perdão dos pecados, há também toda a questão de remissão, a justificação pela fé. Não é só a questão da ressurreição. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, os que morreram na fé em Cristo até aquele momento, que ele já está lá aos Coríntios, muitos já tinham morrido, inclusive Tiago, né? Ele está lá na cidade de Corinto já há muito tempo depois, muitos já haviam morrido. Esses daí já pereceram, não tem esperança nenhuma. Se não há ressurreição, então pereceram, não tem esperança. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O mesmo texto que o Sabino está dizendo que Paulo está afirmando uma coisa, não é verdade. Esse cara está mentindo na cara dura, inclusive com um texto ridículo, né? Por quê? Porque Paulo está afirmando aqui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E que coisa simples. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a morte de Cristo trouxe, inclusive, lá nos textos bíblicos, muitos justos que morreram naquela época ressuscitaram e apareceram a muitos. Tem esse texto na Bíblia. E ele fala aqui que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então aqui você vê uma diferença, né? Quem subordinou todas as coisas aos pés de Cristo foi Deus. E no versículo 32 ele fala assim, se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aí ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí, ficar conversando com esse Fábio Sabino aí vai corromper
os bons costumes, né? Então aí ele diz aqui: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo eles vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois é que o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, né? E aí vocês vão lendo aí para não estender o texto.